não é pianista e não sabe Não tocar sou. nenhum instrumento. Nenhum instrumento. Vamos deixar isso no ar. Vem aí revelação, Se há Catarina. instrumentos que eu sei tocar ou não. Sabes tocar algum instrumento? Vamos deixar isso no ar. Fernando Alvim. Já agora, uma pergunta. Vocês, para além de piano, antes de tudo, obrigado por terem vindo, não é? Mário Lojinha e Pedro Burmester. É um prazer estar aqui. Vocês sabem tocar... Não se nada aqui. Não estão a ouvir nada? Mas Não, posso, Vou já ouvir. Sim. Mas por enquanto, estás a ouvir a minha voz. mas estás a ouvir, sim. Mas E agora? Agora já hoje. Agora é melhor, agora é espetacular. Vocês sabem tocar outro instrumento que não um piano? Eu toco um bocadinho de guitarra, mas enfim. Órgão, eu toco órgão, cravo, sintetizador, piano elétrico, tudo tem a tecla. Tudo o que seja parecido com o piano, mais ou menos. O que é que aconteceu aos órgãos em si? Eu, por exemplo, eu estudei órgão e na altura O que é que sabias tocar no órgão? sabia tocar o hino oficial do Campeonato do Mundo de futebol espanhol, que era o Naranjito. Sabia tocar essa. E Uma obra linda. sabia tocar aquela música tipo Oh Conceição, oh Conceição. Era. Que música é essa? Mas os órgãos estão, nas igrejas têm grande presença, continuam. Sim, mas tornou-se um pouco obsoleto o som do... Olha que do- não, numa igreja. Numa igreja só. Eu acho que estás a pensar nos órgãos elétricos, aqueles que Sim. farfisa. Não, E eu farfisa era um estou a mim. pensar nos órgãos de tubos. Isso é que é um órgão. E aqueles órgãos do João Michel Jarre, por exemplo. Ah, sim, fantástico. Ele toca vários ao mesmo tempo, né? Anda de um lado para o outro. Sim, já não se caíram em desuso de alguma forma, né? Mas os da igreja não. E aqui um ouvinte no Facebook pergunta: e acordeão? Pois, não, o cordão tem botões de um lado. Não tem nada a ver com órgãos e pianos? Tem o princípio do ar a atravessar umas palhetas, enfim, tem alguma semelhança, mas o órgão tem teclado de um lado, não é? E botões Enfim, do depende dos acordeões. Os que se usam normalmente em Portugal são de botões na mão esquerda e mão direita. outro. Pois. No Brasil usa-se muito que são botões do lado esquerdo e teclado Teclas. do lado direito. Depois também estava a pensar nesse, e daí a semelhança com o piano. Esse eu consigo tocar a mão direita. A mão esquerda. Ouçam, vocês estiveram na Gulbenkian no passado fim de semana. Eu tive a sorte, porque foi sorte de vos ver. Aconteceu uma coisa incrível, que já não acontecia há muito tempo, e que foi assim, eu fui para o terceiro anel da Gulbenkian. A Gulbenkian tem uma espécie de terceiro anel, e era aí que eu estava. E com grande sorte minha, porque já não existiam bilhetes e eu consegui, através de alguma Star Quality, consegui entrar e infiltrar-me na Gulbenkian. E a verdade é que esqueci-me. Eu tenho 2 telemóveis, mas basicamente só ando com um. Esqueci-me que o segundo estava no meu casaco e estava ligado. E passaste o tempo todo Não. estressado. E de repente, aquele telemóvel que eu já nem me lembrava começou a tocar. Aquilo foi um escândalo incrível. Era ele. Ah, foste tu! Aquilo foi horrível. Foi horrível. Pá, que Tu, situação. Fernando, pá, Que quase situação. A gente enganou-se por tua casa. Olha, vocês conhecem-se há 30 anos. Como é que lembram-se? Bem, isto é uma pergunta, eu sei que é uma pergunta clichê, mas acho que é quase que obrigatório a fazer. Mas lembram-se como é que se conheceram? Como? Em que situação? De que forma? Conta a história oficial, não contas a outra. Não, nós conhecemos porque eu estava a acabar o curso de piano e tem que se levar sempre um concerto para piano e orquestra. Mas que no conservatório não se toca com piano e orquestra, toca-se com um segundo piano que faz a parte da orquestra e que acompanha. A minha professora era a Carla Seixas, que me disse que achava que o Pedro Burmester é que faria uma boa orquestra. Exato. E telefonou-lhe e ele aceitou acompanhar-me. Portanto, ele acompanhou-me no meu exame. Quem é que tirou melhor nota? Sabem? Só ela que estava a ser avaliada. Eu estava à vontade. Mas correu bem o exame. Não, correu bem. Tiveste correu 20, não tiveste? bem. Tive. Tiveste 20 valores? O acompanhamento era excelente. Sim, sim. Orquestra excelente, não é? Eu também acho que eles se enganaram e acharam que tinham que votar no Pedro. Ai, sim, incrível. Já agora, em que insólitas situações é que já tocaram? A solo ou vocês dois? Alguma situação? Eu recordo sempre um episódio que tu me contaste uma vez que foste onde é que foi? Foi a França. É do piano? Não. Qual foi? Aquela. Olha, eu tenho uma muito boa. Bem, essa aí é uma outra. Mas espera, então deixa-me conta contar outra. esta. Deixa-me contar esta. Essa é Não, esta foi já, enfim, isto agora já não aconteceria porque agora é fácil encontrar pianos
as salas têm pianos bons. Eu ia tocar a ceia e cheguei no dia anterior e perguntaram-me se eu queria ir ver a sala onde iria tocar no dia a seguir. E sim, sim. E já agora aproveitei e vi o piano. Muito bem, muito bem. Então eu fui ver, cheguei lá e olho para o palco, era o Salão Nobre dos Bombeiros de Ceia. E vejo um farfisa no meio do palco. Um órgão, portanto, daqueles farfisa. Aqueles em que o Alvin aprendeu, fez a sua formação de órgão. E eu digo, olha, digo uma coisa, mas e piano? E ele olha para mim, mas assim com desprezo e diz, meu amigo, venha cá comigo. E abre o farfisa e há aqueles botões, um diz flauta, um diz não sei o que, e um diz piano. E ele aponta para o que diz piano e diz, o que é que está aqui escrito? Portanto, ele pegou naquela máquina com honra, não é? E disse, isto está preparado para meu tudo. Amigo, mas foi nitidamente, meu amigo, o que é que está aqui escrito? E se quiser tocar flauta também dá. Carrega só lado. Isso foi o que eu utilizei como argumento para dizer, olha que ao lado está escrito flauta e isto não é uma flauta. E fizeste o concerto? Não fiz, mas era no dia a seguir e veio um piano de Oliveira do hospital, ainda me lembro. É perto. Chegou lá porque era perto. Exatamente. Já agora, aqui uma coisa que as pessoas deste meio sabem é que de cada vez que um piano é transportado, tem que ser afinado. Um piano tem que ser afinado, ponto final. Quando é muito abanado e quando muda de temperaturas, isso é que acontece às vezes nos transportes, vai para frio para quente, quente para frio, aquilo, basicamente, a maior parte do piano é madeira. E afinador de piano é uma profissão mesmo específica e importante, não é? Sim. Vocês têm uma relação privilegiada com um afinador de piano ou têm vários? Eu acho que temos com... Eu tenho com vários. Sim, Tenho vários afinadores. Há cá vários afinadores bons. Também temos a história boa com o afinador. Já não sei qual, mas cara, nem interessa dizer. Pois temos. Conta. Pois, é sempre difícil encontrar dois pianos, agora menos, mas antes era mais. E afinadores bons também não há muitos. E uma vez chegámos a uma sala, já não sei onde foi, lembras-te onde foi? É melhor não dizer, porque se calhar se topa-se quem é o afinador, não é? E nós estávamos aqui, estava meio... E a realidade é que ele afina bem. Sim. Mas disse mas isso, não, mas conta, pois tu saberás melhor o contexto em que ele diz aquilo. Não, é que nós íamos ainda ensaiar e às vezes, quando ensaiamos, se tocarmos com força, e se um piano há muito tempo não é afinado, por exemplo, tem tendência a desafinar. E nós dissemos, bem, agora vamos ensaiar, se calhar era bom que voltasse para dar um toque antes do concerto. Eu disse, não. Eu descobri um método que isto nunca mais desafina. Isto nunca mais desafina. Quer dizer, não existe, não é? Não, aliás, seria o fim da sua profissão. Pois. Se eu descobrisse esse método. Isso é incrível. Lembras-te de alguma situação assim insólita que tenhas vivido? Com o Mário, lembro-me de uma em Coimbra, em que este também já foi há muitos anos, e tocamos no Gil Vicente em Coimbra. E os dois pianos que havia eram um grande, marca Petrof, um piano enorme, e um pequenino, não sei que marca era, um cauda, mas pequenino. Portanto, logo à entrada, o pessoal entrava e via um grande piano e um piano pequenino. E o piano pequenino era bastante antigo e os pedais do piano, que hoje são em metal, as varas são de metal, era toda em madeira. E nenhum de nós reparou que aquilo estava cheio de bichos da madeira, aquela madeira já estava em mau estado. E acho que foi no final, quer dizer, pelo menos fica melhor a história assim. No final de uma peça, no último acorde, eu carrego com demasiada força no pedal e o pedal desfaz e faz uma nuvem de pó e salvou o concerto. Foi uma alegria. O pessoal todo saltou, uau! Como se fosse uma máquina de fumo que estava por um efeito baixo. especial qualquer. Mas depois eu acho que ainda tínhamos de tocar outras e tivemos que a tocar sem pedal. Tivemos um acorde sem pedal. Sim. Tocar o piano sem pedal é como conduzir sem acelerador. Pois, é assim uma coisa esquisita. Há uma coisa que eu percebi no vosso concerto é que vocês agradecem muitas vezes. As pessoas aplaudem, nós agradecemos. Mas vocês agradecem muito. Achas? Foi demais, não é? Nunca fica mal agradecer, não é? Mas se calhar isto faz parte do... Será que é assim? Será que de cada vez que se toca um tema... Pois, a história da vénia, do agradecer, Sim, é uma sim, coisa que vem mais da clássica, se calhar, não é? É. É uma coisa mais Sim, formal, porque, porque é isso, vocês fizeram uma vénia, várias vénias ao
Sim. O público também vos estava a fazer uma vénia, é verdade, seja dita, não é? De um outro modo. Tratou-nos bem e nós Sim, sim. agradecemos, não é? Sim, não deixa de ser uma coisa estranha, uma vénia, mas é o que está... Enfim, Vocês estavam é incrivelmente o bem normal. vestidos. Quem é que vos vestiu? Estavam tão bem vestidos. Quem é o vosso estilista? Não, estavam incrivelmente bem vestidos. Os pianistas, na verdade, eu não sei se vocês têm um bocado essa ideia, mas eu acho que as pessoas, na sua grande maioria, olham os pianistas como uma profissão distinta, não é? Ser pianista não é... Não sei. É assim uma coisa, não é? Sim, é verdade, é assim uma profissão fora do comum, normal. não é? Passam a vida Pois, nunca pensei nisso. nos cafés a pensar. Fazemos isso. Nos cabe- Como é que é a vida de um pianista? Digam lá. De um pianista com o vosso nome. É óbvio que temos que falar sobre outros Portanto, como é que é a pianistas. vossa vida? Sim. Um pianista Sim. com o vosso nome. O que é que fazem? Tem que ensaiar todos os dias, Toca-se toda muito hora. piano, ensaia-se muito. Quantas horas é que vocês passam hoje a tocar? Mais Hoje? do que no passado? Ou... Depende. Depende. Quer dizer, houve uma fase da minha vida que eu toquei muitas horas. Mas agora, O que é muitas horas? houve uma época que era o dia inteiro. O dia inteiro. O dia inteiro, portanto, 8 horas, sei lá, assim uma coisa. Mas- É uma pessoa a acordar, ir estudar piano, depois interromper para almoçar, ir estudar piano, interromper para jantar e tocar mais um bocadinho até o meu pai, que tinha a cabeceira a seguir à parede, Junto à parede Junto do ao quarto onde piano. tu estavas. Filho, quero dormir. dizer, pá, deixa-me... Então isso tu eras novo, estavas a estudar ainda. Sim. Sim, mas passa-se muitas horas, desde muito cedo. Portanto, eu comecei aos 7, o Mário começou aos 5. Se for a contabilizar, são muitas horas ao piano. Fazemos uma coisa que a gente diz entre nós músicos, não é um caso específico dos pianistas, que é: vou estudar, a gente está sempre a estudar, que é uma coisa engraçada. Está Que é no sempre a fundo estudar, tocar. que é no fundo treinar. Não é? Treinar. Nisso tem semelhanças com o desporto de alta competição. Um atleta tem que treinar todos os dias, senão aquilo sai do sítio, e nós é igual. Só que nós é toda a vida, e um atleta de alta competição vai até aos 30. dependendo da atividade. Não é? Olha, vocês dividem-se nas preferências de pianistas clássicos como Mozart ou Beethoven? Dos compositores. Dos compositores. Os compositores, sim. Não sei se... os nomes que chegaram a nós e que têm esse... É difícil não gostar deles, são tão bons, quer dizer, têm obras maravilhosas. O Mozart tem obras maravilhosas, o Beethoven tem O Bach. O Bach. Enfim, Há quem diga que o Bach é o sol que ilumina todos os outros que vêm a seguir. Né? Há quem diga que... Vocês concordam com isso? De alguma forma, porque o Bach faz uma síntese, o Bach vive ali em 1650, 85. 1685 a 1750, e portanto faz uma súmula de tudo que estava para trás e faz ali uma espécie de grande música com tudo o que herda de 2 séculos para trás, e quem vem a seguir vai sempre lá beber até hoje. Muitos compositores, até de muitas áreas diferentes, vão beber ainda ao Bach. Há um dizer que se diz que no céu, quando Deus quer entreter os anjos, manda tocar Mozart. Quando se quer entreter a ele, manda tocar Bach. Isso é mesmo triste para o Mozart. Não sei, olha que os anjos devem ser mais divertidos do que Deus. Eu gostava mais de tocar para os anjos do que para Deus. Gostavas mais? Acho que sim. Espera lá, as músicas que vocês tocaram ali no CCB eram vossas? Portanto, Eram de outros compositores? Na Gulbenkian. Sim, na Gulbenkian, sim. era um Piazzolla, depois uma minha, depois Chopin, Debussy e Ravel. Mas a maminha era enorme, era uma peça E como é que grande. fica a tua entre compositores mais antigos, não é? Diferentes da música de hoje. Eu sou a pessoa errada para eu só com o prazer de estar a tocar com o Pedro uma coisa que eu escrevi e dá-me um gosto tão grande ser possível tocar isso, que eu estou sempre a achar o máximo. Como é que aquilo é visto de fora e enfim, é difícil. Como é que tu vês, mas eu acho Pedro, que se integra. esta composição do Mário, entre as outras? A música do Mário, porque o Mário é um músico inteligente e, portanto, é um músico que absorve de muita coisa. Tu vês na obra do Mário o Mário. Ou seja, a música do Mário tem uma assinatura.
não é para todos. E há ali heranças, não digo caixa de barro diretamente, mas de vez ali heranças da tradição clássica e obviamente também do jazz. Portanto, é uma música igual às outras para mim. A do Mário, a do Chopin, a do Ravel e do Debussy. Mário, agora vais ter que dizer qualquer Desculpa coisa lá, de... Mário. vais ter que elogiar Pedro Brumester a seguir, não é? Não, eu estou a falar a sério. Nota-se, vocês conseguem perceber, quando estão a ver um pianista, conseguem perceber qual é a influência dele? Percebem a minha pergunta? Uma coisa é a interpretação, um pianista intérprete ou um pianista compositor. São coisas de alguma forma distinta. Estava a referir-me ao pianista intérprete, neste caso, não é? Eu percebi, tipo... Aquele que interpreta obras de outros. Sim, e tu dizes assim, que é claramente influenciado pelo Mozart, vê-se logo, não é? Não, isso é mais na escrita. Ou seja, tu podes comparar interpretações. Imagina, o Beethoven escreveu não sei quantas sonatas que são tocadas há 200 anos. Eu posso comparar interpretações deste tipo há 50 anos, de outra há 30, de outra agora, e dizer... Agora, outra coisa é a própria música, portanto, a obra em si, tem influências disto ou daquilo. E não há música que não tenha influência. Sim, não há música. Mas os próprios músicos, respondendo até diretamente à tua pergunta em relação a intérpretes, eu acho que depois do Glenn Gould, que ficou muito famoso pelas suas interpretações a tocar Bach, há muitos pianistas que se ouvem agora, como se identifica logo foi Berali. Sim. Qual é o grande pianista da atualidade? Para além de vocês dois, a nível internacional, há muitos e há cada vez mais e bons. E até, falando só em Portugal, por exemplo, a diferença de há 20 anos, 30 anos para cá é incrível a quantidade e a qualidade de músicos portugueses nos vários diversos instrumentos. É incrível, é incrível. Já agora, aqui, curiosamente, duas pessoas diferentes estão a dar a mesma sugestão. Onde é que está? Para quando um trio com Salvador Sobral? Na verdade é a mesma pessoa que comentou duas vezes. Ok. Mal ele recupera o Salvador. Era uma ideia gira, Três Mágicos. Eu sei que isso possivelmente não está nos vossos planos, mas sei, e alguém me disse isso, que possivelmente está nos vossos planos vocês fazerem algo que tenha a ver com o Sassetti. E agora? Como é que eu sei disso? Nós tocamos variadas vezes obras do Bernardo nos nossos concertos. Mas fazer qualquer coisa com o Bernardo sem o Bernardo é impossível. Pois, isso é impossível. Mas há uma coisa que me recordo sempre, e sempre que falo do Sassetti, havia uma coisa que ele veio cá muitas vezes a este programa, e uma das coisas que nós... Ironia do destino. A frase que era mais conhecida, e os ouvintes que ouviam saber que nós também... Eu dizia assim, Sassetti, nunca morras, nunca morrer. Nunca vou morrer, dizia o Sassetti. E há um dia, que foi a última vez que ele veio cá, que ele abriu o programa, ele quase que nem cumprimentou os ouvintes. Ele entrou aqui e disse, tu já sabes a anedota do livreiro? Sassetti, mas porquê? Ele estava muito animado com a anedota. Tu não sabes a anedota do livreiro? Eu posso contar a anedota do livreiro? É assim que eu começo. Eu adoro essa anedota. Tu sabes qual é a anedota? Eu vou contar. Bem, é muito fácil. Um homem entrou numa livraria e abeirou-se do funcionário e disse-lhe: queria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. É uma boa anedota, não é? Queria o livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. Eu lembro perfeitamente de quando ele me contou. O Mário já ele andava animado com esta anedota. É uma anedota muito boa. Mas ele contava-me com o tipo de interrogação. Olha, desculpe, tem aquele livro A Arte de Fazer Amigos, seu livreiro de merda. Olha, deixem-me recordar a todos que estamos a entrevistar Pedro Brumester e Mário Lajinha. Temos que falar da vossa digressão, os sítios onde vão, até porque há aqui muitas pessoas que claramente estão a perguntar isso. Onde é que vai a vossa digressão? A data mais próxima podemos desde já avançar, que é a Casa da Música. Vai ser no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Liguem 707-200-330. Falem com os nossos convidados de hoje, Pedro Brumester e Mário Lajinha. Proforal! É rock and roll! É proforal! É praia e sol! É proforal! É rock and roll!
Ora, cá está. Pedro Brumester e Mário Laginha, eles estão em digressão. Há um novo concerto, como de resto há pouco revelaram, dia 3 de fevereiro na Casa da Música, dia 3 de março no Cineteatro de Estarreja, dia 17 de março na Casa das Artes de Famalicão e dia 7 de abril no Teatro Viriato, em Lisboa. Depois... É em Viseu, Em Viseu. O Viriato é em Viseu. Pois é, claro. Não é que havia Eu não estou bom da cabeça. Claro, no Teatro Viriato, em Viseu. Depois sei que vocês vão seguir, inclusivamente, vão lá fora, vão à Colômbia, não é? Na Colômbia, 2 concertos na Colômbia, depois Isso é em maio. em maio, depois Brasil está por confirmar, mas parece que vai acontecer, depois Washington DC. Washington. DC. Será que se vão cruzar com o Trump? É em Washington DC que está o Trump, ou É, não? sim, senhor. É, sim, senhor. É. Mas acho que não corremos, Embora não corremos ele- esse risco. São 108 quilos de Trump, não é? Fiquei a saber no outro dia que ele pesa 108? 108 quilos. 108 quilos. Isso é que é mágico. Há bocado eu ouvi. É muito Trump, não é? Isso é que é mágico. Como é que vocês estão a ver o mundo com o Trump? Pois, incrédulo. Eu diria incrédulo de alguma forma, não é? Eu- Incrédulo, assim, não é possível. E foi. Foi possível. Mas de repente pensa, o presidente do país mais poderoso do mundo manda tweets e manda bocas. Tipo um puto de 14 Um anos. puto de 14, quer dizer, eu pensei, bem, se é os meus filhos, era mais ou menos normal. O Trump, recados por tweet. Enfim, é tudo muito Pronto, surrealista. adiante. No outro sentido. Olhem, o que é que as pessoas podem esperar destes concertos? O que é que vocês vão apresentar? Pois, como já dissemos, Piazzolla para abrir. É engraçado que nós fomos do ano passado fomos ao Uruguai e a Buenos Aires. E fomos tocar Piazzolla a Buenos Aires, que é um bocadinho como levar areia para o deserto. Né? Então, É arriscado, não é? arriscado. Mas teve piada quando acabamos o concerto em Buenos Aires. A primeira pessoa que nos veio cumprimentar e dar os parabéns era o segurança da sala, que nos deu um beijo a cada. Na Argentina é normal cumprimentarem-se com um beijo. E disse parabéns pelo tango. E disse, pronto, está. E um segurança de uma sala já viu muito. Já viu muito, tanto. exatamente. Exatamente. Olha, não sei se é verdade ou mentira, mas venderam-me como verdade que os argentinos têm, como direi, aos puristas que de certa forma não perdoam ao Piazzolla por ter adulterado, de certa forma, o tango do Gardel, não é? Sim, mas é como aqui que acontece com o fado também, não é? Também há sempre os puristas Que há mal aí. e os haverá sempre, e se calhar é bom, porque são uma espécie de guardiões da tradição. Uma tradição. Mas o Piazzolla, o que ele fez com o tango é de um enorme respeito pelo próprio tango. Não é nada. Quer dizer, não... O que eu diria, enfim, na realidade eu não sei, mas eu acho que se calhar não é propriamente não perdoar, é não gostavam do que ele fazia, eles preferiam outra coisa. Há sempre os velhos do Restelo. Mas isso é sempre, Portanto, começamos com o Piazzolla, depois temos esta justaposição interessante entre com a mesma obra, que é uma balada de Chopin, escrita em 1840, 30, onde eu faço o original, a seguir ao Mário ter feito a revisitação da mesma obra, mas pelo Mário. Portanto, temos Chopin, Mário Laginha, e a seguir a mesma obra, mas na sua versão original. E esta justaposição é muito interessante para quem conheça a versão original. Tu ouviste? A que eu fiz era a mesma música, digamos, a mesma base. Eu fiquei muito impressionado com aqueles dois pianos que vocês lá tinham. Belíssimos. 150 mil euros cada um. Pois claro, calculei isso. Uma dimensão. É incrível. Aqueles pianos estão onde? Ali na Gulbenkian? Então, eles têm 7 daqueles. E num dia em que Joana Gama, a minha amiga Joana verdade. Gama, estava a fazer Incrível. algo inacreditável. Eu estive lá Incrível. com ela e fiquei a olhar para ela e a dizer, eu acho que nunca a tinha visto assim, que ela é uma pessoa muito, muito cómica, como sabem, uma pessoa muito, muito alegre, e ela estava profundamente... Estiveste com ela no fim? Não, eu tive durante a atuação dela. Ela teve 14 horas, Sim. teve das 10 da manhã até à meia-noite na Gulbenkian, a Seguido. tocar a Vexação. Eric Satie. Sim. Do ponto de vista Já viram o que é endurance, isto? Isto é uma incrível. loucura. Eu falei com ela depois e disse, tu és louca, como Como é é que que isso conseguiste? começou? Porquê que ela estava a fazer Porque isso? E não é a essa obra primeira existe, vez. Porque essa obra existe. Exato, o sim. Eric Satie escreveu no final do século XIX, por incrível que pareça. Aquilo é uma obra do final do século XIX. Quantas vezes é que se tem Ok. que tocar o mesmo? 826. Ele escreve X compassos, não sei se são 16, são 24 compassos. E depois diz repetir 824 vezes. Que demora. Foi só um número que ele disse ao calha. Não, mas era uma atitude. Aquilo era uma atitude, porque às tantas. Aquilo é tornar a música de tal maneira. É quase virar ao contrário a coisa. Não é? Com uma atitude artística é incrível. Vocês conhecem a Joana?
Eu pessoalmente não. Não. Mas Já não é incrível. Mas é uma incrível pianista. Sim, mas fazer aquilo tira-lhe o chapéu, não é para qualquer um. Mas o que ela me disse, daqui a bocadinho até lhe podemos ligar, é que ela estava a ser acompanhada Pela Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente. Estava a monitorizá-la. Exatamente. O que a Federação disse foi... Portanto, ela não foi à casa de banho nem comeu nada durante a atuação, ok? Mas antes comeu duas bananas. Tem potássio, mas é o potássio que é bom para O isso. segredo foi comer duas bananas. Não uma, não três, duas. Duas bananas. Come-se muito isso antes do ginásio também, não é? Mas eu acho que é o potássio que é banana. Olha, Provavelmente. há uma coisa que ainda não fizemos que é colocar aqui um tema vosso e temos alguns. E este é bom porque é curtinho. Temos aqui um que é curtinho e é muito bom. Ora, ouçam. Que é o Encore. Ui. Vocês gostaram? Isto era... Estava com medo, que eu não tinha ouvido isto. Foi uma oportunidade de vermos o Pedro Isto é a incrível. tocar Na piano mesa. imaginário. Isto é lá. Piano Isto imaginário. era onde? Estão aqui pessoas. Isto é na Gulbenkian. Isto é da Isto era Gulbenkian. Gulbenkian. Isto foi o o que tu Encore. ouviste. Foi o segundo ano, Tu o estavas primeiro ano. nesta- Já Tu tinha- estavas nesta Eu lembro- gravação. Visitei com a- Esta com a- palma com a- ali, olha, aquela palma eras tu. Não, eu lembro perfeitamente deste momento. Isto é Eu não Arthur sabia. Benjamin, que é um compositor norte-americano, e chama-se Jamaican Rumba. E é original para orquestra. Muito divertida. É divertido, é. Vocês começaram a tocar piano com que idade? 5 anos? 6? 5. 7. 7. Normalmente é sempre assim, não é? Os pianistas Normalmente começam é muito... sempre assim. Quando é para tocar piano a sério, porque é muito mais fácil quando se começa cedo. Sei lá, os músculos estão a formar-se, a cabeça está a formar-se e fica dentro da linguagem. É mais fácil. Mas quando é que vocês perceberam, em que cada um de vocês, que ia ser a vossa profissão? Era para sempre? Ainda não percebi. Ainda não perceberam? É estranho ver isto como eu não vejo como um trabalho, uma profissão, sim, claro. Eu Mas sou- é uma sou profissional. ocupação que nunca te vai largar de uma maneira séria. Não. Sabes, eu agora lembrei-me de uma coisa. Faz já muito tempo que não... Lembrei-me de uma coisa incrível. Há muitos anos atrás... Partilha. Eu vou partilhar. E o Brumester vai dizer se é verdade ou não. Há muitos anos atrás... Eu sei que ele vai dizer. Não sabes. Juro que não. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na rádio, como sempre, e tinha sempre contacto de algumas pessoas e ia ligando. E era numa altura que ainda não havia telemóveis, mas as pessoas tinham atendedores de chamadas. E havia uns atendedores de chamadas mais originais do que outros. E eu lembro-me como é que era o atendedor de chamadas do Brumester. Brumester, vê lá se te lembras disto. Que era, agora vou inventar um número. Ligou para o 22 415 2239. E apareceu uma voz lá ao fundo que dizia 20 mil contos. Mas tinha uma nuance. Não, lembro, mas ele disse, ligou para o 22 milhões 940, fazia um número por extenso, percebe? ok. Depois alguém dizia 20 mil contos. Eu lembro que a minha mãe sangou muito comigo e dizia, Pedrinho, imagina que falam da Gulbenkian e tem este atendedor de chamadas, não dá credibilidade nenhuma. Ligam outra Aquilo vez. é dos mais Ligam outra originais. Bem, eu lembro-me também do atendedor do Paulo Portas, que era
Basicamente, tu ligavas para o telemóvel do Paulo Portas, ou para o número Sim. do Paulo Portas, e só ouvias isto. É só uma porta a bater, tipo... Bom, é giro, não é? Já agora... Mas espera aí, não acabei de falar no programa todo. sim, Portanto, sim. Piazzolla, certo. os tais Chopin justapostos. Não, antes, a seguir ao Piazzolla, o Concerto do Mário, portanto, originalmente é um concerto para piano e orquestra reescrito na versão para 2 pianos. Depois os tais 2 Chopins, e depois Debussy e Ravel, duas obras muito conhecidas de Debussy, o Prélude d'après-midi d'Enfant, que é um clássico dele, e La Valse de Ravel. Portanto, E porquê que vocês fizeram este programa? Porque estes compositores e estas vai composições? assim calhando. Ou seja, vai assim calhando. Assim calhando. Melhor justificação. É que era essa justificação para tudo na vida. Mas é um pouco. O Mário. Não vai assim calhando. O Mário escreveu e ofereceu-me de prenda de Natal. Sou Esta interesseiro. versão para 2 pianos. As outras peças vamos encontrando, vamos ouvindo. Olha, isto era engraçado, ou isto, vamos falando. Portanto, vai Mas assim tem de haver calhando. uma... Um fio condutor, uma história. Sim, tem ou não? A história, depois cada um que ao ouvir faz a história. É difícil na música fazeres uma história. Porque é tão abstrata a música, né? Que eu acho que cada obra vale por si. Depois, se quiseres fazer uma história, fazes. Olha, deixa-me ler aqui algumas mensagens que, entretanto, nos chegaram. João Pedro Silva diz: excelentes pianistas. Há uns anos atrás eu estava a tocar guitarra à porta de uma igreja em Tavira. Esperava o recomeço de uma masterclass e o Mário Lajinha passou por mim e começou a falar comigo em inglês. That's great. Pega lá o euro! Achei um piadão e eu respondi muito obrigado. Saudações musicais, diz ele. Paulo Almas Gonçalves diz muito bom, acerca do tema que acabou de ouvir. O Pedro Silva Torres diz: acerca dessa atuação da Joana, gostaria de ouvir a opinião dos convidados acerca de uma peça do Cage chamado As 4 Slow minutos as e 30. Possible. Pois, o Cage era outro provocador. Sim, tinha aquela... O 433, Sim, 433. que eu já fiz e é terrível de fazer, porque 433 em silêncio é muito tempo. 4:33 estamos a falar de minutos. 4 minutos e 33 segundos. A peça chama-se 433. Mas é em silêncio? O que é que tens de Silêncio fazer? absoluto. Em 3 andamentos, que ele diz. São 3 andamentos. Portanto, tens que dividir os 433 em 3 e dar 433 no fim. Tens um cronómetro, ligas o cronómetro e fechas a tampa do piano. E ficas quieto, absolutamente. O tempo que quiseres. Depois, quando paras o cronómetro, levantas a tampa e fazes assim, para preparar o segundo andamento. Não é? E depois baixas outra vez e 4:33. Eu filo num contexto engraçado. Enquanto o Rio foi presidente da Câmara do Porto, eu, por razões que agora não são para que chamadas, não toquei no Porto, só toquei quando ele deixou de ser presidente da Câmara do Porto. E a única vez que toquei foi o 4:33 do João Cage. Que é uma forma também de não tocar no Porto, não é? Isso é incrível. Fizeste isso? Fiz. Foi a única vez que tocaste essa peça. Foi. Qual é que foi a reação das pessoas? As pessoas sabiam ao que iam, porque senão pode ser perigoso. Pois, é por isso que pergunto. Portanto, aquilo foi no âmbito das comemorações de X anos do Porto Património Mundial. E portanto eu disse, ok, eu toco, mas toco isto. Portanto, as pessoas sabiam ao que iam, estavam solidárias. Por cima havia ali uma espécie de protesto político, ao mesmo tempo que acontecia esta peça do Cage. Portanto, correu muito bem. Foi... O Carlos Costa aqui a dizer: já toquei com ambos e foi agradável. Recordo com especial carinho as peças do Mário e a Maria João. Muito bem escritas para a orquestra. É o que diz. Sabem quem é? se calhar tocou na orquestra, Carlos Costa, assim se chama. Um utilizador de Facebook que não diz o nome diz: gosto de ouvir composições do Penderecki. Penderecki. Mas o que eu ouço dele é composto por uma orquestra completa, digo eu. Sabem-se também que compõe para piano? Conhecem? Boa pergunta, não sei, de certeza que tem, mas embora muito da obra dele seja uma obra sacra, tem muitas coisas sacras. Com cor, não é? Com cor e orquestra, a maior parte são coisas de grande dimensão, mas é possível, não conheço, mas é possível. Um outro ouvinte, o Carlos Reis, diz: de repente estávamos na Antena 2. Eles só devem ouvir a Antena 2. Vocês estão ouvem, bem à só ouvem a Antena Antena 2. Não, por acaso eu faço zapping. Eu só tenho rádio no carro. E a No verdade rádio é que- também é zapping? Eu não sei se pode dizer Sim, zapping, pode ser. mas Podemos alguém dizer o que não quisermos, tivesse acho que compreendido. sim. Não há, né? E pronto, vou. Tipo, se gosto paro, se não sigo. E pronto, faço. Nunca tiveram uma banda assim muito fora, que não tivesse nada a ver com piano nem nada? Uma banda punk? Uma banda funk. Não. Não. E eu tive uma coisinha muito pequena, banda de garagem durante aí 3 meses.
3 meses. Lembras-te do nome? Depois eu era o pior músico da banda, saí. Foste despedido. O que é que... Era o Zé Osvaldo, era o João Pedro Cezanne, tocava bateria, o Zé tocava guitarra e havia mais outro e eu nas teclas. E passado um pouco eu disse, não, eu não tenho jeito para isto. Olha, e bandas sonoras para filmes? Eu já fiz algumas. Não tenho feito muito, mas é apaixonante, por acaso até. Promessa, nunca fizeste? desafiante. Eu não componho, eu sou um simples pianista. Pois é, essa é a tua diferença. É que tu és Pois. um compositor e... Pois. Eu nunca tinha chegado a essa conclusão. É outra dimensão. E tu és um intérprete, é isso? Eu sou intérprete. Pois, mas que fique claro que eu acho que às vezes as pessoas são um bocado repetidoras. Ser intérprete deixa imenso espaço para ser criativo. E o Pedro é muito, muito criativo. Quer dizer, procura soluções diferentes, experimenta soluções, maneiras de interpretar diferentes. Isso é muito fascinante ver. Por exemplo, ele no meu... Aquilo que eu escrevi, eu tenho a noção absoluta que depois de ter estudado com ele, enfim, nós fomos ensaiando e tal, a minha peça ficou melhor. Sinceramente, ficou melhor. Isso é incrível, isso é incrível. Ficou melhor. E se calhar a tua... Mas porquê é que não faz isto aqui assim? Podemos fazer aqui um crescendo. Aqui isto, se calhar devia ser piano. E eu chegava ao fim, eu acho que 99% das vezes, é mesmo isso. É mesmo isso. E se calhar a tua visão da tua própria peça Sim, mudou. Muda. Quer dizer, Sim, mas se não houvesse a peça não havia nada, não é? Não é? Sim, é a base, não é? Já agora, De onde alguém vocês aqui partem. enviaram aqui uma mensagem que diz isto. Em 2010 tentaram meter esta música do Cage, o 433, no top musical inglês, por altura do Natal, com um protesto contra os reality shows musicais. Não conseguiram chegar ao número 1, mas a música ainda chegou à posição número 21. Como protesto contra os reality shows, Sim. é ótimo, porque é a primeira coisa que uma pessoa pensa Que é? a olhar para um top de Não é? música. Está contra os reality shows. Olha, que fixe. sim senhora. Já agora, o Alexandre Ribeiro, as pessoas estão muito participativas. Alexandre Ribeiro diz: se me permitirem sugerir fazerem um arranjo para 2 pianos, que poderiam ser 3 pianos, para uma das nossas baladas mais bonitas do Nuno Nazarete Fernandes e Ari dos Santos. Canção de madrugar, as 3 partes da balada têm a mesma sequência de acordes, o que permite serem tocadas ao mesmo tempo as respectivas melodias. Já experimentei a vozes e o resultado foi muito bonito. Sempre imaginei como seria 2 ou 3 pianos. Obrigado por me lerem. Nada. E já fui eu. Querem comentar? Sim, nunca estava a pensar, nunca ninguém nos chegou a dizer assim, olha, está aqui isto, toquem, experimentem. É melhor não abrir esta porta, não é? Não, eu por acaso isso já aconteceu comigo e eu compreendo a vontade que as pessoas têm de ver uma obra que elas gostam, interpretada por isto ou por aquilo. O que acontece é que a culpa se calhar é minha, é que eu sendo compositor e tendo prazer em compor e tal, já agora aproveito o facto para poder tocar as coisas que eu escrevo. Por exemplo, escrevo para tocar com o Pedro e podemos tocar. E depois queremos tocar muitas vezes outras coisas de repertório, enfim, como isto que dissemos há bocado. Tocamos o Piazzolla, tocamos o Chopin, tocamos... E, portanto, acaba por não haver muito espaço para tocarmos... Para discos pedidos. Para discos pedidos. Mas há cerca de uma semana ia ali a andar pelo Picoas e encontrei o Samuel Luria, que possivelmente vocês conhecem. E ele ia a andar, não me estava a ver, entretanto eu disse, então, estás bom? E disse assim, o que é que estás aqui a fazer? E ele disse assim, não vais acreditar, estou a passear a ver se encontro inspiração. Estou a absorver a cidade. Estava com pouca vontade de trabalhar. Não, mas ele pareceu-me sincero. É sério que estás a fazer isso? Estou a passear a ver se... Tenga. Tu estás numa música breve que ele vai escrever. Porque ele estava a absorver a inspiração, tu passaste. E aí é que vai a inspiração. Vai acontecer, foste a inspiração do vai momento. acontecer. Será que isso vai acontecer? Certamente. Ainda bem que vocês não estão otimistas. Deixem-me só recordar a todos aqueles que estão a ver esta emissão que estamos a entrevistar os incríveis Pedro Burmester e Mário Lajinha. Eles vão ter uma digressão que vai passar por vários sítios. Recordo-vos já no próximo dia 3 de fevereiro na Casa da Música, depois, um mês depois, 3 de março, no Cineteatro de Estarreja, ainda 17 de março na Casa das Artes de Famalicão e finalmente dia 7 de abril no Teatro Viriato em Viseu. Disse bem tudo. E agora vamos ouvir mais um tema. Ui. O que é que será? Ui. Qual será? Ui. Será o outro extra. É?
Bonito. Sente-se nos aplausos que eles estavam a gostar, não é? Um Sim, aplauso sim. contundente. Sim, bonito. É uma bela melodia do Pixinguinha. Chama-se Rosa. Sabem, estava a ver-vos. Vocês estavam atentos. Estavam a pensar em quê? Se tinham enganado em alguma parte. Primeira vez que Era vocês isso. ouvem a gravação, não é? Sim. Estão sempre à procura de... Sim. De algum erro que Coisas. tenham feito. Coisas, exato. Que as pessoas não vão notar, vocês sabem isso, que as pessoas não vão notar que se vocês erraram. Pois, mas é através do erro que tu vais melhorando, não é? Claro. É bom identificá-los. Assim que não. Já agora, vocês ouvem muita música e há algum pianista que vos emocione, por exemplo? Isso há muitos. Há muitos? Há muitos. Enfim, Estás quase emocionado a dizer isso. eu emociono com muita facilidade. Não, há um pianista que, enfim, não é segredo para ninguém, foi muito importante para mim, até porque foi ele que me fez voltar a estudar piano. Eu, na adolescência, Queres voltar a estudar piano? Sim, Tu desististe? eu na adolescência não ligava nada ao piano, ligava a duas coisas. Era Raparigas? ginástica. Raparigas ligava, mas não tinha sorte nenhuma. Mas pronto. Não, Ginástica, tocava espera, guitarra. estavas a dizer ginástica, tu Sim, foste atleta. Fui atleta de competição. Calma, não foi só atleta de competição, ele ganhou coisas. O que é que tu ganhaste? Eu não sei esta história. Tu foste Estou atleta muito do ansiosa. Sporting, Não, não foi? não, separaste a da AFUD. Não, fui campeão nacional de quartas categorias. Para! Campeão Quartas nacional. categorias. Nós temos aqui Sabe, um campeão mas tem que nacional de quartas tem que saber o que é que são quartas. É tipo iniciados, quer dizer, é assim uma coisa. Mas tu foste campeão nacional, para! Sabes o que é mas isso? Isso é um ganda feito. Pronto, mas serviço o que eu fazia, portanto, o que eu praticava era aquilo dos aparelhos, com tudo, não é? 6 aparelhos, não é? 6, sim, portanto, argolas, barra fixa, paralelas, saltos de tapete, Ele é saltos como de a cavalo Arechi. e cavalo com arções. E pronto, mas eu, enfim, não. Mas depois naquela largaste isso a que idade? Aos 15? Não, 16, comecei. Quando eu me voltei a interessar pelo piano, aquilo era muito, por exemplo, argolas, barra fixa. Eu vinha com uma coisa que chamam bifes, não sei se sabem o que são bifes. Não. Bifes Mas é nas são mãos, ingleses. não é? Não, exato, as pessoas sabem que são esses bifes, mas estes bifes que eu me refiro, quem já viu ginástica na televisão, vê que se põe um pó branco. Esse pó branco é magnésio, é por causa do suor, é para não escorregar. Mas o atrito é tão grande que muitas vezes ficava a pele colada àquilo e ficava em carne viva à mão. E pronto, Isso era ótimo para o piano. isso para o piano era ótimo. Mas isso a propósito da pergunta de quem te emociona. Foi. Pois é, já, olha, bem pro mestre, bem. Se não houvesse aqui alguém que... Com juízo. Pronto, e um dia ouço um sujeito que não sabia quem era o Keith Jarrett, a tocar na televisão, e tive assim uma epifania, disse, eu quero tocar piano assim, eu quero... E comecei a estudar piano... E o teu treinador passou-se contigo, não é? Porque tu começaste a Não, faltar. eu nessa Conheceste-o fase, ou não? Eu nessa fase. O Keith Jarrett, Sim. de falar com ele, não. Já ouvi a uma distância curta, mas... Não, Mas não conseguiste falar com ele porque nunca tentei, não te nunca sentiste tentei. capaz. Não Até é porque tu por aí. podias desiludir, é isso? Não, quer dizer... Há quem diga que não devemos conhecer os nossos ídolos. Não é? Não, depende dos ídolos, mas este é conhecido o seu mau feitio. É. E eu não preciso de nenhum tipo de Feedback. de olha, eu gosto muito de ti. E quer dizer, ele tem milhões de pessoas que gostam muito dele, não precisa do meu gosto ou não gosto. E eu não me apetecia ter. Eu acho que ele é um músico tão incrível. E a música dele já me deu tanta felicidade ao longo dos anos que eu não me apetece ter um grão tipo, epá, mas quando lhe estendi a mão ele foi. E assim não há problema nenhum, nunca tentei, nem vou tentar. Promessa, e tu, tens algum? Eu tive muitos que me tocaram ao longo, quando era miúdo, sei lá, o Glenn Gould é um caso, até não tanto por ver ao vivo, porque ele já não tocava ao vivo, deixou de tocar ao vivo, mas pelo que ele pensava e dizia sobre, e a maneira como tocava, evidente. Sei lá, a Maria João Pires. Maria João Pires dou-me sempre por rendido quando a ouço a tocar. A Amália, não é pianista, não é? Pronto, acho que há assim, pessoas que nos comovem. Já agora, eu estou a adorar aqui as perguntas dos ouvintes. Ouçam só esta. Isidro Dias, Alvin, pergunta-lhes o que é que acham destes dois géneros. Richard Clayderman e The Piano Guys. Piano Guys não sei o que é. Eu também não. E o Richard Clayderman sabem.
Kleiderman é um rapaz honesto que ganhou a vida a tocar coisas muito simples. Não, e que não engana ninguém. Quer dizer, é aquilo. Agora, Para quem de vez em gosta. quando aparecem assim os Kleidermans a saber que estão a enganar o pessoal. O Kleiderman era genuíno. Era o que ele sabia fazer. Aliás, o Kleiderman ficou muito conhecido com o Hermano José, que fez... O Peiderman. Pois era. Mas sabes que antes do Kleiderman havia um tipo chamado Liberace, Liberace. que era um artista americano, mas americana, não é? Com uma dimensão imensa, que tocava com castiçais em cima do piano e cheio de lantejoulas. E anéis. Mas esse tocava. E tocava, era um virtuoso. Tocava a não é? sério. Esse era um virtuoso. Já agora, muito rapidamente, Pedro Santos pergunta: o que é que sentem quando erram uma noite? Ora bem, Uma noite. muito haveria a dizer sobre isso. Que maravilha. Ele queria dizer uma nota, claro. E eu é que queria dizer isso. O que é que sentem quando erram uma nota? Por exemplo, eu senti que vocês estavam a ouvir com muito cuidado a ver se estavam. Se aquilo estava bem, não é? Depende. Uma nota não chateia nada. Se for uma série delas, chateia. Sim, muitas vezes. Diz, Desculpa. diz. Não, tu Não, estavas. estava a dizer que há erros que eu nunca mais me esqueço. De conselhos que dei há 20 anos. Fica lá marcada, mas chatice. Uma ótima sugestão aqui de um ouvinte, Rui Mesquita, diz: agora imaginem tocar este tema pendurados na ponta rápida. Mas olha que Isto já tocamos último. os Não dois sei se é. pendurados. Já Se tocamos. isso não é uma dica, eu já ter estado pendurado. E eu também. Já tiveste, E tiveram tu os dois também. pendurados? Em situações diferentes, E exatamente. eu estive pendurado na inauguração do Estado de Dragão. Tiveste. Eu participei no espetáculo de inauguração do Estado de Dragão. E apareceu- Enfim. E toquei pendurado. Nós Que é o somos teu clube, democratas. hein? Nós somos democratas, fala à vontade. Eu sei. É que estou Estás ver a passar aqui por uma umas boa imagens. fase, promessa. Está a passar... Calma, que ainda não ganhei nada. Toquei pendurado aí. E o Mário tocou pendurado debaixo da ponte. Onde é que Na foi? ponte. Não, mas não estava pendurado na ponta. A ponta era o cenário. Eu e o Maria João estávamos numas gruas que nos pendurava por cima do rio e tinha a ponte por trás, mas nós estávamos só por cima do Isso rio. foi tudo pacífico para vocês ou não? Como é que é estar pendurado? Muito bom. No meu caso foi. Imagina que é ter 50 mil pessoas em baixo. Não é? Era como eu estava. Eu estava a tocar no alto, numa grua, lá bem alto, com 50 mil pessoas no Estado de Dragão, em baixo. Não Tinhas desconcentrou? tinhas Isso é uma coisa segurança? incrível. Tinha. segurança. Tinha. Pronto, eu também tinha. Aliás, aconteceu uma coisa estranha, foi algo se soltou no banco onde eu estava a tocar. E eu tinha o auricular para me ouvir e estava a tocar Beethoven, imagina tu, Beethoven, na inauguração do estádio, e às tantas ouço aqui assim: atenção, que soltou-se não sei o quê, tenha cuidado com o banco. E eu deixei de me ouvir, só ouvi o tipo a dizer: atenção, cuidado. Mas foi uma experiência incrível. Isso é incrível. Já agora, aqui a Helena Oliveira a dizer: Fernando Alvim, parabéns, ótimos convidados, lindo e emocionante. O clímax, diz. Da semana, provavelmente. Lindo poema, excelente interpretação. Até cantei. Sei o poema de cor. Da Rosa, do Pixinguinha. Da Rosa. É lindo. Há uma versão conhecida da Marisa Monte. Acho que é a Marisa Monte e acho que é o Sakamoto a tocar piano. E pronto, E sabes quem é que eu já ouvi cantar isto há pouco tempo? A Luísa Sobral. Sim, Sim. o Rosa. Sim. É uma... A canção é linda. Olha, nós estamos a acabar o programa e eu quero acabar com um bocadinho da vossa música, não é? Até porque cada vez que nós Ainda passamos tens um tema mais aí? vosso, tenho muita coisa. E agora? Todo o concerto. Só para vocês ficarem tensos. Boas, Alvim, podes perguntar o que acham da Valentina Licicia? Licicia. Sim. Nunca ouvi ao vivo. Sei que uma rapariga começou a carreira no YouTube e do YouTube passou para as salas de concerto, que é não deixa de ser interessante, não é? Fazer uma carreira dessa forma. Sinais dos tempos, não é? Sinais dos tempos. Já agora, Tiago Sousa, as pessoas estão a perguntar nomes que eu nunca ouvi falar, confesso-vos. Gostava de perguntar ao Mário e ao Pedro se conhecem um teclista, maestro, compositor chamado Jordan Rudess. Lamento, Eu Mas não. também não. mas irei investigar. Que pensam do pianista, agora vão Ah, perguntar a está todos os pianistas do mundo, que é que pensam do acham? pianista Nobukuki O Tsuji. cego. Pergunto porque as suas interpretações são muito emotivas. Ele mesmo chora compulsivamente em algumas ocasiões a tocar. Eu desconfio sempre de quem chora a tocar. Eu nunca ouvi, eu acho que ele tem aquele ar, mas eu confesso Ele é cego, é isso? que eu ouvi tocar e achei mais impressionante do que estava à espera, porque pensei que era aqueles fenómenos que, é cego e tal. Ele tem um ar estranhíssimo, é muito baixo, mas tem umas mãos grandes e
e tem assim a banda muito a cabeça, faz um bocadinho de impressão. Ele é baixo e tem as mãos grandes, foi o que tu disseste. As vossas mãos são grandes ou pequenas? Mostrem lá as mãos, podem mostrar. As do Pedro são normais, as minhas pequenas. As tuas mãos estão pequenas, é incrível. São normais, mas abrem muito. Vocês deviam ter, o vosso cartão do vosso espetáculo devia ser assim as vossas mãos, não é? Está aqui a ferramenta. É incrível. É admirável entrevistar-vos. Quero-vos agradecer mais uma vez por terem Muito vindo. obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Pedro Burmester e Mário Lajinha, recordar aqui as datas. A próxima, já sabem, vai ser na Casa da Música, no próximo dia 3 de Fevereiro. Segue-se a 3 de Março no Cineteatro de Estarreja, dia 17 de Março na Casa das Artes de Famalicão e dia 7 de Abril no Teatro Viriato em Viseu. E agora fechamos com um pouco desta música. Qual será? Vocês não estão curiosos? Estou muito. Com algum receio até. O que é que será isto? Isso é o Lavalse, mas não dá Isto para é pôr muito grande. tudo. Mas não claro posso que não, pôr tudo. claro. É só um bocadinho. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom, 27.